Que bom que as pessoas da nação não entendem nosso sistema bancário e monetário. Pois se entendesse, acredito que haveria uma revolução antes do amanhecer. Henry Ford. A próxima crise econômica está se aproximando. E se você quer compreender a situação e se preparar, então esse vídeo é um ótimo lugar para começar. Hoje, vou resumir um livro chamado Second Chance, escrito por Robert Kiyosaki, ainda sem tradução para o português. Kiyosaki é uma das pessoas que previu corretamente a crise financeira de 2008. Durante períodos de crise, a riqueza não é destruída. Ela simplesmente é transferida de um grupo para outro. Se você estudar história, poderá prever o futuro e se posicionar corretamente. Este livro é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Parte 1. Passado. Nos próximos minutos você verá como a história se repete e como os governos simplesmente se recusam a aprender suas lições com ela. Kiyosaki fala sobre 2 termos importantes ao revisar o passado. O primeiro é a flexibilização quantitativa e o segundo é o padrão ouro e o acordo de Bretton Woods. Vamos começar com a flexibilização quantitativa. Flexibilização quantitativa significa simplesmente a impressão de dinheiro. Pode ser que você pense, então por que não chamamos apenas de impressão de dinheiro? Bom, meu palpite é que os governos usam termos complexos para que a população tenha mais dificuldade para entender o que está acontecendo. Se você tiver um problema financeiro e decidir imprimir dinheiro no seu porão, será preso. No entanto, o governo faz algo muito parecido e ninguém diz nada. Governos geralmente imprimem dinheiro quando estão em crise econômica, ou quando o dinheiro extra é necessário em situações extremas, como uma guerra, por exemplo. E por que imprimir dinheiro é ruim? A resposta é: todas as vezes em que dinheiro é impresso, as classes baixa e média ficam ainda mais pobres e a classe alta fica ainda mais rica. A emissão de moeda destrói seu valor monetário, aumenta a inflação e os impostos. A renda das pessoas é roubada por meio da inflação, que prejudica principalmente as classes baixa e média, porque o dinheiro que trabalham duro para ganhar, de repente, passa a ter menos valor. Imprimir dinheiro não é um truque novo. Tem sido usado pelos governos há muitos séculos e a parte mais assustadora é que sempre terminou em desastre. Não há nenhuma evidência na história que mostre que a impressão de dinheiro trouxe prosperidade ao longo prazo. Na verdade, trouxe mais pobreza e governos regulados por forças políticas em vez de leis econômicas. Kiyosaki dá exemplos do século XX, mas vou voltar ainda mais na história e começar com o Império Romano. Quanto mais para trás você olha no passado, mais longe você consegue ver o futuro. Quando o Império Romano entrou em guerra, eles começaram a degradar a moeda, o que é o mesmo que imprimir dinheiro. Como naquela época moedas de prata e de ouro eram usadas como dinheiro, começaram a derretê-las e adicionar outros metais na mistura para aumentar a oferta de dinheiro. Eles também testaram outra versão de emissão de moeda, chamada de clipagem de moeda, o que significa que quando o dinheiro dos impostos era coletado, eles cortavam as pontas da moeda e a derretiam os pedaços para criar moedas novas. Eles até usaram a reavaliação da moeda. É como se o governo pegasse uma moeda de R$1 e adicionasse um 0 ao lado do 1, criando assim uma moeda de R$10. Todas essas estratégias acabaram resultando em hiperinflação, aumento de impostos e caos econômico. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, a República de Weimar, também começou a imprimir dinheiro para pagar pelas compensações de guerra, o que levou à hiperinflação e acabou culminando com Hitler no poder. Se você fosse um milionário alemão em 1918 ao final de 1923, você estaria completamente falido. Vamos ver um exemplo para compreender o cenário da hiperinflação alemã depois da impressão de dinheiro. Imagine que você foi até um bar para beber com seus amigos. Mas em vez de pedir uma cerveja, tomá-la e só então pedir a segunda, você pede 2 cervejas de uma só vez. Você sabe que a segunda cerveja vai acabar esquentando enquanto você bebe a primeira, mas compra 2 mesmo assim. Porque sabe que no momento em que você terminar de tomar a primeira, o dinheiro no seu bolso terá perdido valor a tal ponto que você não vai conseguir comprar outra cerveja. Isto é a hiperinflação.
Este é o resultado desastroso da impressão de dinheiro. Os romanos tentaram, os chineses tentaram, os ingleses tentaram, os alemães tentaram, os zimbabuanos tentaram. E nunca deu certo. Agora, os Estados Unidos estão tentando. Os governos nunca aprendem com a história. Há um artigo ditado que diz: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Agora que entendemos no que a emissão extraordinária de moeda implica, vamos falar sobre o fim do padrão ouro em 1971, devido ao Acordo de Bretton Woods. Este foi um evento que acelerou ainda mais a impressão extraordinária de moeda. Segundo o Acordo de Bretton Woods, o mundo estava operando no padrão ouro, o que significava que as outras moedas estavam atreladas ao dólar e o dólar estava atrelado ao ouro, todos com uma taxa de câmbio fixa. Para cada dólar em circulação, deveria haver uma quantidade correspondente de ouro em reserva. Desta forma, caso um banco ou país quisesse ouro, ele poderia trocar seus dólares e vice-versa. Teoricamente, durante o padrão ouro, o governo não podia simplesmente imprimir moedas sem aumentar as suas reservas de ouro. Na prática, no entanto, os Estados Unidos imprimiam dinheiro sim, mesmo durante o padrão ouro. E chegou a um ponto em que havia muito dinheiro impresso sem correspondente em ouro. Isso significa que se as pessoas começassem a exigir ouro em troca de seus dólares, os Estados Unidos não seriam capazes de realizar a troca. O próximo passo, logicamente, foi pôr um fim ao padrão ouro, o que aconteceu em 1971. O presidente americano Nixon cortou o último vínculo entre ouro e o dólar, o que significa que os Estados Unidos agora podiam emitir moeda o quanto quisessem. O dinheiro se tornou uma ferramenta nas mãos dos governos e políticos. Desde 1971, os Estados Unidos fizeram 3 flexibilizações quantitativas, deixando a situação cada vez pior. Emitir moeda é como construir uma casa na areia. Você sabe que em algum momento ela vai desmoronar. Mas em vez de parar a construção e encontrar uma fundação mais sólida, você continua construindo. E quando os problemas surgem, você faz alguns remendos na esperança de impedir que a casa caia. Quando se começa a impressão extraordinária de dinheiro, é muito difícil parar. Parar significa destruir a casa e começar a construção do zero, algo que os políticos não querem fazer durante seu mandato, pois ficariam para sempre mal lembrados na história. Então, todos empurram o problema para a próxima administração e o show continua. Se quiser ver os efeitos da impressão de dinheiro, então observe os seguintes fatores. 1. De 1913 a 2018, o dólar perdeu 95% do poder de compra, o que deixa a vida mais difícil para quem precisa trabalhar por dinheiro. 2. O número de políticas assistencialistas atingiu um nível bem alto. A política assistencialista é um apoio governamental para as pessoas que não ganham o suficiente para o seu sustento. 3. A classe média está encolhendo. A lacuna entre riqueza e pobreza está cada vez maior. 4. O tamanho e o peso dos produtos no supermercado têm sido reduzidos. O preço parece o mesmo, mas a quantidade do produto por embalagem é menor. É algo muito parecido com a clipagem de moedas que discutimos antes. Mas desta vez está acontecendo com produtos e não moedas. 5. Quando uma bolha especulativa acontece, os preços das ações e dos imóveis sobem e o cenário parece positivo, mas as pessoas médias ficam mais pobres. 6. Observe como as taxas de juros das poupanças estão baixas. Há tanto dinheiro impresso em circulação que os bancos não querem seu dinheiro. Pode ser que você olhe para esta situação e diga: isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos, não se aplica a nós. Este tipo de pensamento seria ingênuo. A economia mundial está mais conectada do que nunca. Kiyosaki diz que cerca de 70% das moedas do mundo estão atreladas ao dólar americano. O dólar americano é a moeda de reserva do mundo. Não é preciso ser um professor de economia para entender que, se os Estados Unidos cair, o mundo cai junto. Outro fator perigoso é que quase todas as moedas do mundo são moedas fiduciárias, o que significa que são apenas papel. Não há ouro ou outra coisa que possa garantir o seu valor. E a história mostra que todas as moedas fiduciárias, em algum momento, acabaram voltando ao seu valor original, ou seja, zero. Não há evidências de que o mesmo não vá acontecer com o dólar. O dólar já perdeu 95% do seu valor. Quanto tempo você acredita que vai demorar para perder os 5% restantes?
De acordo com Kiyosaki, o que estamos vivendo agora não é uma crise financeira, é uma crise educacional. As pessoas não compreendem o que está acontecendo e é assim que os governos se safam. E não é apenas o governo dos Estados Unidos. Outros governos também. O fato de aprendermos muito pouco sobre dinheiro na escola não é um erro ou acaso, é parte do plano. No passado, os escravos não tinham permissão para aprender a ler ou escrever porque assim não começariam a exigir seus direitos. O governo nos direciona de uma forma que não é projetada para beneficiar a maioria. É projetada para beneficiar Wall Street e os ultra-ricos. A maioria de nós está sendo aconselhada a trabalhar muito, economizar e investir em ações a longo prazo. Kiyosaki diz: "Você não precisa acreditar em mim, mas pense por um momento e compare esses conselhos com o que discutimos acima e pergunte a si mesmo. Faz sentido trabalhar duro por dinheiro quando trabalhar mais te leva a pagar mais impostos? E o dinheiro que você ganha perde seu valor ao mesmo tempo em que os preços dos produtos sobem. Faz sentido economizar dinheiro? Faz sentido investir a longo prazo no mercado de ações quando a bolsa está sendo manipulada e as empresas ficam com uma enorme parcela do seu lucro através das comissões?" Kiyosaki diz que se você começar a questionar e pesquisar sobre as coisas que te disseram sobre economia e dinheiro até aqui, logo perceberá que a maioria dos conselhos que recebeu não vai te favorecer. Parte 2. Presente. Quando a crise chega, as pessoas que mais sofrem são as que ficam do lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa, empregados e autônomos, porque são essas pessoas que trabalham por dinheiro e serão os primeiros a perder. A riqueza verdadeira está do lado direito do quadrante de fluxo de caixa. Pessoas que estão deste lado não trabalham por dinheiro. Eles trabalham por ativos como terras, imóveis e empresas. O autor recomenda a transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante, que é onde a riqueza verdadeira está. Para isso, ele recomenda a escolha de uma das 4 classes de ativos. As 4 classes de ativos são empresas, imóveis, commodities e ativos de papel, como ações e títulos. Empresas são a classe de ativos mais difícil de conseguir, mas também a mais rentável. Por outro lado, os ativos de papel são os mais fáceis de adquirir, mas os menos rentáveis, e também os mais arriscados. Pelas últimas entrevistas do autor, pude perceber que ele não aconselha investir nessa classe de ativos. Ele acredita que o mercado de ações se tornou um grande cassino, onde os vencedores são sempre os proprietários. O tipo de ativo favorito do autor é o mercado imobiliário. E ele pensa que o melhor é escolher um tipo de investimento que te anime e envolva. Parte 3. Futuro. Vamos recapitular o que discutimos anteriormente. Na primeira parte, aprendemos que o governo imprime dinheiro e como isso afeta os trabalhadores de forma negativa. Na segunda parte, aprendemos que a riqueza verdadeira está do lado direito do quadrante de fluxo de caixa. Agora, nesta parte final, vamos compartilhar com vocês alguns dos conselhos que o livro traz sobre como fazer a transição do lado esquerdo para o lado direito do quadrante. O primeiro conselho do autor é se educar financeiramente jogando o jogo Cash Flow. A primeira maneira de aprender algo é fazê-lo, e a segunda melhor é através de simulação. E é aí que o Cash Flow pode ajudar. Nós geralmente lembramos de 10% da informação que lemos ou ouvimos. Em comparação, costumamos aprender 90% daquilo que simulamos. Jogue o jogo várias vezes para que possa aprender o máximo possível. Então, comece a jogar na vida real. O autor diz que há muitos clubes de cash flow por todo o mundo e as pessoas estão educando umas às outras. No entanto, fique atento, pois alguns desses clubes estão usando os jogos para atrair pessoas para seus próprios negócios e provavelmente tentarão te vender algo no fim das contas. Então, pesquise bem antes de ingressar em um clube. O segundo conselho é se tornar um empreendedor. Empregado e empresário são pessoas completamente diferentes. Sua abordagem e mentalidade são muito diferentes. Sempre ouvimos o conselho: estude muito e consiga um bom emprego em uma empresa grande. Mas raramente ouvimos o conselho: estude muito e se torne um empreendedor. É por isso que as pessoas não percebem que têm essa opção. Elas nem mesmo consideram a possibilidade. Somos bem treinados para pedir peixes, mas não o suficiente para pescar peixes. Em alguns governos, o próprio governo deve construir as casas e promover empregos à população, mas no capitalismo, são os indivíduos que constroem a economia.
Há muitas pessoas que vivem em uma sociedade capitalista, mas com uma mentalidade diferente, esperando que o governo forneça tudo o que precisam. O autor aconselha que nos tornemos empreendedores, porque os impostos e as leis são criadas a favor dos empresários. São eles que estão construindo a economia, criando empregos, desenvolvendo o mercado imobiliário e investindo. O governo precisa dos empresários ou não haveria empregos e o governo não conseguiria coletar impostos. Muitas pessoas pensam que empreender é arriscado, mas buscam segurança em um emprego. Mas não existe mais emprego seguro. A maior parte dos empregos está se mudando para países como a Índia e as Filipinas. Ter um emprego é, na verdade, mais arriscado do que ter uma empresa, porque quando você tem um emprego, você tem apenas um cliente, que é o seu empregador. Se ele te demitir, então você não terá outra fonte de renda. Mas, como empresário, você tem muitos clientes. Conselho 3. Não viva abaixo de suas posses. Expanda suas posses. Se você pedir ajuda a um planejador financeiro, ele irá dar uma olhada em seus gastos e te aconselhar a cortar gastos. Então você vai cortar o cappuccino que tomava todos os dias na padaria perto do trabalho. Kiyosaki diz: por que não olhamos para o outro lado da equação e encontramos uma forma de aumentar nossos ganhos, de forma que o preço do cappuccino se torne insignificante? Cortar gastos é matar as suas paixões. Não mate suas paixões. Encontre formas de sustentá-las. Sempre pergunte a si mesmo: o que posso fazer para ter mais condições financeiras? Conselho 4. Aprenda a usar dívidas e impostos para conseguir mais ativos. Desde 1971, dinheiro se tornou dívida. Quando as pessoas te dizem para sair da dívida, estão dizendo para sair do dinheiro. É claro que estou falando de uma dívida positiva, que é a dívida usada para adquirir ativos que trazem dinheiro para o seu bolso. Não estou falando da dívida usada para comprar passivos como TVs, carros, viagens, etc. Conselho 5. Não tenha medo de cometer erros e fracassar. É parte do processo. Simplesmente se lembre de quantas vezes você caiu antes de aprender a andar de bicicleta. Para finalizar, preciso informar que não sou um especialista financeiro e altamente recomendo que você faça sua própria pesquisa. O que parece correto para o autor, ou para mim, pode ser completamente errado para você. Se tornar um empreendedor é uma tarefa difícil e talvez você não queira trabalhar tanto, se estressar e assumir tantas responsabilidades. E esteja feliz dirigindo sua BMW, mesmo que endividado. É a sua vida e o que você faz com ela é uma decisão exclusivamente sua. Obrigado por assistir.